Bom, pessoal, hoje nós vamos ver nossa primeira aula de avaliação e perícia no imóvel rural. E nós vamos ver generalidades do processo avaliatório. Depois, lá no Moodle, vocês têm um material para vocês lerem, de uma leitura complementar, principalmente o Manual de Obtenção de Terras, o módulo 1, o módulo 3 e o módulo 4. O módulo 1 ele trata do diagnóstico regional, o módulo 3 da avaliação de imóveis rurais e o módulo 4 sobre a perícia judicial. Então façam lá essa leitura desse material que está disponível no Moodle, né, do Manual de Obtenção do INCRA. Bom, o campo de conhecimento que envolve a avaliação e a perícia do imóvel rural é um campo interdisciplinar. Então, ele é praticamente a grade curricular do curso de agronomia. Então, por isso que essa disciplina ela foi colocada aí na 9ª fase, porque ela envolve um conhecimento que vem lá desde o começo do curso, passando pelas disciplinas elementares, básicas e também em relação às disciplinas profissionalizantes. Então, vocês vão usar conhecimentos de estatística, vão usar conhecimentos de solo, das culturas, né? Então são vários os conhecimentos que vocês vão precisar usar, né? Da fertilidade, né? Que vocês vão precisar usar da sociologia rural, né? Sobre a geração de renda, né? Numa propriedade rural. Então são muitos conhecimentos que vocês vão usar, vocês vão ver ao longo da disciplina. Por isso que ela foi colocada lá na 9ª fase. Ela envolve aí toda a grade curricular do curso e também sempre há necessidade de estudos complementares. Para qualquer área do conhecimento, sempre é importante complementar os estudos, né, se aprofundar. Então é uma área que tem eventos, tem congressos, né, relacionados a essa área, que é importante estar sempre se atualizando. Então, quando a gente trabalha com avaliação e perícia no imóvel rural, a gente vai trabalhar bastante com legislação. Então, quem trabalha com essa área tem que colecionar legislação. Legislação ambiental, né, do cadastro ambiental rural, legislação sobre desapropriação de terras, por exemplo. Então, sempre vai envolver legislação. Eu trabalhei no INCRA há vários anos, né, então a gente tinha lá uma pastinha onde a gente colecionava legislações diversas, né, específicas, muitas vezes, para cada tipo de avaliação. Então, vai envolver um conhecimento do meio ambiente, né? Nós vamos ter que fazer um levantamento do meio ambiente, por exemplo, o mapeamento dos solos, do relevo, né? Da hidrografia, da geologia, da fertilidade. Então, a análise ambiental, né, que envolve todos esses aspectos, ela é bastante importante na avaliação de imóveis rurais e na perícia. Então, essa avaliação ambiental vai dar a base para o nosso estudo. Vai envolver estatística, né? Nós vamos ver isso aí em detalhe, como aplicar a estatística. Hoje a gente vai ver só a generalidade, mas depois a gente vai ver isso aí com bastante detalhe. Então, pode ser usado vários tipos de estatística, de métodos estatísticos. A norma da ABNT, ela não especifica, né, qual que é a estatística que você deve usar, ela faz apenas uma recomendação, mas a estatística pode ser usada por você, desde que você fundamente ela, com base em critérios científicos. Você pode usar vários métodos, por exemplo, análise multivariada. Nós vamos usar uma estatística básica, né, praticamente elementar, que é usado aí na grande maioria das avaliações de imóveis rurais. No tempo que eu trabalhei no INCRA, que a gente fazia avaliações, né, nos quase 15 anos que eu trabalhei no INCRA, a gente sempre usou a estatística que nós vamos apresentar aqui para vocês. Nós vamos fazer um uso do geoprocessamento e sistema de informação geográfica, que é bastante interessante para ser usado num trabalho de avaliação de imóvel rural. O geoprocessamento, a aplicação do técnico de geoprocessamento vai conferir ao trabalho de avaliação e de perícia uma maior confiabilidade, um maior embasamento técnico e científico. Então isso aí é um diferencial da disciplina. E nós vamos usar softwares livres. Vocês vão usar dados de campo, né? Nós vamos trabalhar com dados de campo reais. Nós vamos usar dados de uma propriedade rural que já foi vistoriada, e nós vamos trabalhar com esses dados em ambiente de geoprocessamento.
Então nós vamos produzir vários mapas, né, várias informações que vão qualificar o nosso laudo de avaliação. Vão qualificar ele com grande qualidade. Envolve conhecimentos da topografia, né, do georreferenciamento. Quando a gente trabalha com áreas, né, o imóvel rural, ele envolve a delimitação dessa área, ele envolve a precisão dessa área, né, que muitas vezes é importante. E quando a gente não tem condição de fazer, às vezes, esse trabalho, a gente deve contratar. Né? Em muitos dos casos tem que contratar. Nem em todos os casos a gente precisa fazer o georreferenciamento, né? Mas conhecer o perímetro da área é bastante importante. E aí outras áreas do conhecimento aí que, né, a gente vai ver ao longo do tempo. Então envolve todo um conhecimento interdisciplinar. O campo de atuação na área de avaliação e perícia, ele está lá relacionado na resolução do CONFEA de número 345. Ele é uma atividade de engenharia e vocês não precisam, na verdade, ter uma disciplina, né, fazer uma disciplina específica para trabalhar, né, na área de engenharia de avaliação. E isso aí é uma atribuição do engenheiro agrônomo, né, está lá na resolução do CONFEA. E então o engenheiro agrônomo ele já é previsto, né, para essa profissão, para nossa profissão, a atividade de avaliação e perícia. Você sai do curso de agronomia com atribuição plena para trabalhar nessa área. Contudo, às vezes vai faltar conhecimentos específicos, né? Então a disciplina de avaliação e perícia ela vai dar aí, instrumental para você atuar nessa área. Além de cursos que você pode fazer aí depois ao longo da vida profissional. Então, isso aí é uma atividade de algumas profissões em destaque, por exemplo, engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, geógrafos, né? E a própria diretriz curricular do MEC, ela coloca como uma área de conhecimento fundamental. Então, na diretriz curricular do MEC, né, está colocado que essa área de conhecimento ela deve estar colocada nos currículos dos cursos de agronomia. É por isso que ela foi colocada no currículo no ano de 2010-1, né, para atender essa diretriz do MEC. Para atuar na área de avaliação de imóveis rurais, né, em perícias, é obrigatório o registro no CREA. Né? Então a gente tem que ter o registro no CREA, tem que ser profissional formado de nível superior. E esse registro no CREA tem que estar atualizado, você tem que informar o registro no CREA. Tem que recolher a ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Então, quando vocês tiverem o CREA, né, vocês vão lá se cadastrar junto ao CREA. E aí é só entrar no site do CREA, lá no link ART, e preencher com os dados aí do trabalho que vocês vão desenvolver. Né? Então, mais uma vez, quando eu trabalhava no INCA, a gente tinha que preencher a ART para todas as avaliações que a gente fazia. Então, a gente preenchia lá no site do CREA, imprimia, né? Tinha que pagar a taxa, né? A taxa da RT, e esse documento é anexado ao laudo de avaliação. Então isso aí é obrigatório. Ainda relacionado ao campo de atuação, existem várias possibilidades de trabalho, né, que envolve as avaliações e as perícias no imóvel rural. Por exemplo, na área de seguro agrícola, né? Proagro. Então, na área de seguro agrícola, né, é importante que tenha avaliações, né, perícias, muitas vezes, né, no imóvel rural. Por exemplo, tem uma área que foi de soja, por exemplo, que ocorreu uma perda de safra, né, por geada ou por granizo, né, e essa área com soja, ela está assegurada pelo banco, né, existe um seguro e devido a esse problema que ocorreu, por exemplo, de granizo, geada, ventania, chuva muito forte, né, seca, né, então várias possibilidades que podem ocorrer. Quando há essa perda de safra, então é exigido, né, uma avaliação dessa cultura, né, para fins da indenização. Então você tem que comprovar que isso aí realmente ocorreu. Então isso aí vocês têm conhecimento para fazer isso. É só fazer uma visita na propriedade, fazer uma estimativa da perda de safra, juntar documentos que comprovem, né, o problema ambiental que ocorreu, através, por exemplo, de testemunhas, de notícias de jornais, fotografias, né?
e com o próprio laudo que vocês vão desenvolver. Então esse é um tipo de avaliação, um tipo de perícia que se faz, que é relativamente simples. Envolve também, por exemplo, um campo de atuação nas perícias judiciais. Envolve aí conflitos, né, judiciais, e muitas vezes isso aí gera emprego aí, pelo menos para 3 profissionais da área da agronomia, né, quando envolve assuntos nessa área. Então, quando tem uma perícia judicial, existe um conflito jurídico, né, algum problema jurídico. Então, esse problema normalmente é relacionado a 2 partes, né? Então, há um conflito, por exemplo, entre vizinhos, ou um conflito relacionado à herança, que tem a ver com indenização, envolve família, né? Então, aí pode ter várias pessoas interessadas. Então, um profissional ele vai atuar para uma parte e um outro profissional vai atuar para outra parte, né? E um terceiro profissional vai ser nomeado por um juiz, né, que vai ser um perito, né, isento, né, que vai ajudar a decisão do juiz. Então, nesses trabalhos de perícias judiciais, eles envolvem trabalhos, às vezes, de vários profissionais, né, que vão atender as partes e vai atender também ao juiz. Então, para litígios diversos, né, conflitos diversos, para bancos, né, quando tem financiamento, às vezes você tem um financiamento do banco, você vai ter que colocar o seu imóvel como garantia, e muitas vezes é necessário aí, fazer uma avaliação desse imóvel para fins aí de garantia bancária. Você pode trabalhar também em instituições públicas e privadas. Existem várias instituições privadas, empresas, né, que trabalham com avaliação de imóvel rural. Instituições públicas, a principal instituição pública no Brasil que trabalha com imóvel rural é o INCRA, né? Então, onde eu atuei lá há quase 15 anos. Se existe um órgão no Brasil que desenvolve essa atividade de forma institucional, é o INCRA. O INCRA tem um setor somente para trabalhar na área de avaliação de imóveis rural. Então, na área de reforma agrária, né, isso é um trabalho bastante intenso aí, bastante especializado do INCRA. Mas instituições como a Emater, a IPAGRE, né, Casa da Agricultura do Estado de São Paulo, né, também comumente realizam, né, avaliações de imóveis rurais. Você pode trabalhar também como autônomo, e sempre recomenda, né, nessa área, não trabalhar já assim que se forma, já começar a tentar trabalhar com isso, mas tentar trabalhar com isso aos poucos, né? Então você vai desenvolvendo como um trabalho paralelo, e se você conseguir aí fazer um trabalho em conjunto com um advogado, com um juiz, né, às vezes você consegue aí bons rendimentos, né? Então é uma possibilidade também trabalhar como autônomo. Existe a possibilidade de trabalhar em ações de uso capião, né, que vai envolver a necessidade de uma avaliação do imóvel rural, né, perícias de imóvel rural. Aqui na ilha de Santa Catarina, por exemplo, existem muitas ações de uso capião. Inventário, né, inventário quando envolve falecimento de membros da família, né, dos patriarcas. Então envolve a necessidade de fazer um inventário, e a avaliação do imóvel rural acaba entrando também como uma necessidade. Então, trabalhar com advogados, né, com juízes, né, em concessionárias de energia, de água, de gás. Muitas vezes essas concessionárias aí, elas têm que desapropriar uma área para passar uma linha de transmissão. A gente já orientou vários trabalhos de conclusão de curso, né, que envolveu essas indenizações onde passa a linha de transmissão. Inclusive tem um TCC que foi defendido agora, nesse semestre, da Graziele, que acabou de se formar, né, que está se formando, que fez um trabalho usando o conhecimento das avaliações de imóveis rurais relacionado à passagem de linha de transmissão de energia elétrica. Então é uma área aí que exige aí avaliação de imóvel rural, né, e perícias. Então, de uma maneira geral, o trabalho de perícia tem destaque para algumas áreas do conhecimento, para algumas formações. Então, administradores, né, de uma maneira geral, têm muita possibilidade de trabalhar na área de avaliação e perícias. Contadores, economistas, engenheiros, médicos, né? Então, os médicos têm as perícias aí, trabalhistas, né, que é muito comum, né, na área médica. Profissionais ligados ao meio ambiente, então isso aí é muito comum nessa área ambiental. Na área de informática, químicos, né? Nós aí, os engenheiros agrônomos,
biólogos e arquitetos. Então, muitas vezes também há a possibilidade de trabalhar em equipes interdisciplinares, equipes multidisciplinares, onde várias profissões integrarão aí, né, nessa área de avaliações e perícias. Isso é necessário o nível superior. Então, para esse tipo de atividade, todas essas formações aí são de nível superior. Então, o nível técnico não pode fazer um trabalho de perícia, né? Ele pode apoiar como um técnico, né? Apoiar o trabalho como um técnico, mas não pode assinar esse tipo de trabalho. Bom, o que é um perito, né? O que faz o perito? O perito, ele é um profissional auxiliar do juízo. Então, ele vai auxiliar um juiz a tomar uma decisão, né? Um juiz precisa tomar uma decisão e vai envolver um conhecimento técnico que ele não tem. Então, o perito vai auxiliar com esse conhecimento técnico que ele tem e vai municiar o juiz para tomar a decisão. Então, ele é um auxiliar do juízo. Ele é dotado de um conhecimento técnico específico. É um conhecimento que o juiz não detém. Então, ele vai auxiliar com esse conhecimento para que o juiz tenha uma decisão mais correta possível. E ele vai auxiliar na busca da verdade. Essa aqui é a principal missão do perito, auxiliar na busca da verdade. Ele visa-se, né, com o trabalho do perito, a solução mais justa da controvérsia existente nos autos. Então, os autos são processos, né, são processos específicos, né, de um litígio, de algum problema, e nós estamos buscando a solução mais justa da controvérsia, né, do problema que existe nesse processo. Vou dar um exemplo aí de uma controvérsia existente em autos, né, no trabalho relacionado ao INCRA, por exemplo, né, que envolvia a reforma agrária. Então, imagine, né, uma área que foi desapropriada para fins de reforma agrária porque ela não cumpria a função social e ela tem aptidão para trabalhar com agricultura, né? Ela tem uma aptidão para que seja dividido lotes, né? Distribuído a famílias de agricultores. E ela não atende os princípios da legislação em relação à produtividade. Então ela não cumpre a função social, por isso ela foi desapropriada. Nesse processo de desapropriação, o proprietário ele vai ser indenizado. Então, vamos supor que o proprietário ele não concorda com o valor dessa indenização. Ele acha que a propriedade dele vale mais. Então, ele vai entrar na justiça e ele vai entrar com essa controvérsia, um argumento relacionado a essa controvérsia. Ele não aceita o valor e ele vai contratar um profissional para fazer a argumentação para ele. De um outro lado, né, por parte do INCRA, um engenheiro agrônomo vai defender a instituição com argumentos técnicos, né, defendendo a sua avaliação. E o juiz vai nomear um perito, né, isento, não é da parte do INCRA, nem é da parte do proprietário, que vai ajudar ele nessa decisão, um perito que vai entrar com uma colocação neutra, né, nem defendendo um lado ou no outro, né, vai procurar fazer um trabalho isento. Então, isso aí é um exemplo que pode ser usado aí nessa área. É um profissional dotado da confiança do juiz, que tem capacidade, né, capacidade técnica, científica e ética. Então, é muito importante ter ética nessa área de conhecimento, porque quando a gente trabalha nessa área, você responde administrativamente, né, civil e criminalmente. Então, você tem que ter ética, tem que agir de uma maneira correta e fazer um bom trabalho. Nós vamos abordar agora, né, a definição de imóvel rural. O imóvel rural, que é o objeto do nosso trabalho de avaliação. Nós vamos fazer uma avaliação no imóvel rural. Então, existem aí várias definições de imóvel rural. Nós vamos usar uma delas. E a que nós vamos usar, ela está lá numa lei federal, a Lei 8.629, que relaciona-se aí aos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária. Então, nessa legislação, um imóvel rural, ele é um prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização. Então, o que é uma área contínua, né?
uma área contínua, quer dizer, se há uma descontinuidade, né? Se a propriedade rural tem mais de uma parte, né? Então nós vamos separá-las, né? O imóvel rural ela tem que ter uma área, né? Nessa definição, uma área contínua. Às vezes um proprietário rural tem várias matrículas, né? De uma fazenda, mas às vezes essas matrículas não são todas contínuas, né? Então o imóvel rural ele vai ser considerado aí somente aqueles que têm essa continuidade, né, em termos de perímetro. E qualquer que seja a sua localização, desde que seja destinado, né, ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial. Então, por exemplo, a Fazenda Ressacada da UFSC, que fica dentro de uma área urbana, ele é um imóvel rural, né, porque ele se destina, né, à exploração agrícola, pecuária. Então ela tem uma aptidão aí para a agricultura e ela é usada dessa forma. Então ela é considerada um imóvel rural. Dentro ainda dessa mesma legislação, né, dentro do que é um imóvel rural, há definições do que é uma pequena, média e grande propriedade rural. Uma pequena propriedade rural, ela tem entre 1 e 4 módulos fiscais. Esses módulos fiscais eles variam conforme o município. Então, ao longo aí do Brasil todo, vão ter variações aí de quanto que é esse módulo fiscal. Eu coloquei lá no Moodle para vocês, aí na atividade da primeira semana, um material do INCRA que mostra todos os módulos fiscais dos municípios brasileiros. Então tá tudo lá no Moodle para vocês darem uma olhadinha. Uma pequena propriedade rural, por exemplo, ela não pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. Ela não é passível de desapropriação. Isso aí tem implicações aí, por exemplo, na área de financiamento, né, para definir o que é agricultura familiar, né? Então tem algumas implicações aí relacionado a financiamentos, né? Relacionado a essas quantidades de módulos rurais. Uma média propriedade, né, rural, ela é superior a 4 e até 15, né? Então é entre 4 e 15 módulos fiscais. E uma grande propriedade está acima de 15 módulos fiscais. Ainda exemplificando uma aplicação disso lá no INCRA, né? Uma média propriedade ela é passível de desapropriação desde que o proprietário tenha mais de uma propriedade. Então, se o proprietário só tem uma propriedade e ele é média, ela não é passível de desapropriação. Mas se ele tiver mais de uma propriedade, aí ela pode ser desapropriada, né? Se ela não atender interesse social, né? Os princípios do interesse social, que envolve aí uma produtividade, que envolve não ter trabalho escravo, não ter plantio com drogas psicotrópicas, né? Então é nesse sentido. E uma grande propriedade rural, se ela for improdutiva, por exemplo, ela pode ser desapropriada. Aí tem, além de ter aptidão para agricultura e parcelamento para assentamento. Então, acima de 15 módulos fiscais, é considerado uma grande propriedade rural. Quando a gente faz uma avaliação do imóvel rural, o que a gente busca? A gente busca o valor, né, o preço de mercado. E esse valor, esse preço de mercado, é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem. Então, vamos analisar bem essas palavras, né? Quando a gente fala em quantia mais provável, porque quando a gente faz uma avaliação que é um estudo, né? É um estudo técnico, um estudo científico. Mas não quer dizer que esse será o valor comercializado. Então, quando você coloca uma área para ser comercializada, a efetivação desse negócio, né, pode ser diferente do que está colocado no nosso instrumento aí técnico-científico. Mas a gente vai buscar, da melhor maneira possível, identificar esse valor. Mas sempre será a quantia mais provável, né? A certeza, né, o valor verdadeiro, ele só vai ocorrer, né, depois da negociação. Então, sempre vai ser um valor mais provável. E esse valor, né, é negociado voluntariamente e conscientemente. Então, não pode ter pressões, né, relacionado a esse valor. Esse voluntariamente e conscientemente, né, por exemplo, às vezes tem pessoas de muita idade, né, que está vendendo uma propriedade
e às vezes ela já tem, né, alguns problemas cognitivos, né, devido ao avançar de muita idade. Né, isso a gente já deparou com esse tipo de problema lá no INCRA. Então isso não pode ser levado em consideração. O valor é aquele que o mercado está dizendo que é. Então, sem nenhum tipo de pressão. E numa data referência. Então essa avaliação ele é válida para uma data referência. Né? Daqui a algum tempo pode ser que esse valor não seja o mesmo. Né? Isso aí depende aí do mercado de terras relacionado ao próprio valor das commodities, né? Dos preços das terras, que envolve aí a agricultura brasileira. Por exemplo, áreas que têm soja, em determinado momento ela pode estar muito valorizada devido ao valor da soja no mercado internacional, e em outros momentos ela pode estar desvalorizada e isso cai o preço da terra. A mesma coisa, por exemplo, para o café, para o gado. Então ela é válida para uma data referência, ela pode mudar com o tempo. E nas condições do mercado vigente. Né? Então o mercado vigente, naquele momento, vai dizer qual é o valor do imóvel rural. Isso aí nós vamos ver em detalhe como chegar nesse valor aí, usando, né, uma metodologia consagrada. É um processo estatístico, né? Então a avaliação do imóvel rural é um processo estatístico. Esse processo ele envolve uma coleta de informações e tem várias etapas. A primeira etapa é a organização e sistematização de informações gerais da região de influência sobre o imóvel. Isso aí nós podemos chamar de um diagnóstico regional. Quando vocês lerem lá no manual de obtenção do INCRA, essa leitura complementar que está lá no Moodle, vocês vão ver lá uma referência a esse diagnóstico regional. Esse diagnóstico regional ele é importante porque o nosso imóvel rural que nós vamos avaliar, ele está inserido num contexto regional. Essa inserção nesse contexto regional a gente precisa avaliar, que vai ter grande influência nessa avaliação. É os solos, né, que existem na região, a geomorfologia, as estradas, a infraestrutura, o clima, né? Então todo esse material é importante ser levantado. A segunda etapa é a vistoria propriamente dita, onde nós vamos fazer uma descrição do imóvel, dos aspectos físicos e ambientais e uma descrição das benfeitorias. Depois vai envolver aí um trabalho de coleta de dados e diagnóstico de mercado. Isso aí basicamente são 3 tipos de informações, são as fichas de pesquisa. Basicamente seria negócios realizados, né? Então uma ficha de um negócio realizado, uma ficha de oferta e ficha de opinião. Então isso aí depois nós vamos ver em detalhes o que cada ficha dessa representa, modelos de fichas de avaliação. Então negócio realizado são áreas que foram comercializadas, que é a melhor fonte de pesquisa que existe. É essa que nós devemos priorizar. Os negócios realizados. As ofertas são anúncios, né, de venda, que não é tão boa como os negócios realizados, porque o negócio realizado é o dado efetivo de mercado, né, e a oferta é uma promessa de venda, a gente não tem certeza, né, do valor que vai ser comercializado. E o dado de opinião, né, o dado de opinião a gente pode usar também, é a pior fonte de pesquisa que existe, o dado de opinião. Porque é apenas uma opinião, né? Então, a gente vai pegar opiniões de pessoas que têm experiência de mercado, né? Ela tem peso, a gente pode usar ela, né? Mas a gente não pode fazer uma avaliação de imóvel rural somente com opiniões, né? Isso ela vai ficar muito frágil. Então, a gente deve priorizar negócios realizados. Então, esse é um trabalho de pesquisa de mercado, né? A gente vai ter que ir lá na região e visitar corretoras de imóveis, imobiliárias, Epagre, Emater, cartórios, né? Então, pessoas que trabalham nessa comercialização, compra e venda de imóveis, e esse pessoal aí que vai nos municiar com esses dados aí, dessa pesquisa. Depois que a gente levantar todo esse material, os 3 primeiros itens, aí que nós vamos escolher o método e o critério de avaliação. Parece estranho, né, escolher o método depois de todas as etapas, mas isso a gente vai entender aí ao longo da disciplina, por que ocorre isso. Porque às vezes, dependendo do dado que você tem, você não pode usar determinado método. Você vai poder usar determinado método a partir dos dados que você tem disponível. Se você não tem dados disponíveis suficientes para aplicar um determinado método, você vai ter que utilizar outros métodos, né, disponíveis.
Isso aí nós vamos ver quais são os métodos aí mais à frente e qual que é os requisitos necessários para aplicar cada um desses métodos. Aí o item 5 seria o tratamento estatístico dos dados, né? Depois você tem todos os dados levantados, né? Da sua pesquisa de mercado, você vai fazer um tratamento estatístico desses dados. E isso aí nós vamos ver também ao longo da disciplina em detalhes como fazer esse tratamento estatístico. A partir desse tratamento estatístico, você vai então produzir o cálculo aí do valor do imóvel, né? Você vai então ter o valor aí calculado. Por fim, após o cálculo do valor do imóvel, você pode então concluir o trabalho e apresentar o resultado a partir de um laudo. Um laudo, né, nada mais é do que um conjunto de laudas, né? Laudas, né, a definição de laudas são páginas, né? Laudo é um conjunto de páginas. Então, o laudo nada mais é que um trabalho técnico, né? São várias páginas que vão compor aí um instrumento científico, técnico de avaliação. O método recomendado pelo INCRA, né, e recomendado aí também pela BNT, você pode lançar a mão de outros métodos, a gente vai comentar sobre outros métodos, mas a gente deve priorizar esse que nós vamos comentar agora aqui de maneira geral. É o método comparativo de dados de mercado. Esse é o melhor que existe. Como eu tinha dito, ele vai envolver aí fichas de pesquisa, de negócios realizados, ofertas e opiniões. Sempre de fontes idôneas, de fontes confiáveis. Esse é o melhor método porque ele vai mostrar para a gente efetivamente o comportamento de mercado. Então é o que o mercado naquele momento está demonstrando. Então por isso que ele é considerado o melhor método. Nós vamos aplicar esse método aí também ao longo da disciplina. Quando a gente usa opinião, né, a gente pode usar opinião, né, não é uma boa fonte de pesquisa, a gente deve limitar ao máximo de 50% do total de elementos válidos. Esses elementos válidos ele vai ficar mais claro para vocês quando a gente trabalhar com uma planilha estatística, né, com vários dados aí de fichas de avaliação. E aí vocês vão entender o que são, né, esses elementos válidos. Agora, de uma maneira geral, a gente pode dizer que são aqueles elementos que sobraram do filtro que a gente usou na estatística. A gente vai usar alguns filtros, né? A gente vai usar um filtro antes de aplicar na estatística e depois nós vamos usar um outro filtro lá na estatística. Então, antes de começar a analisar estatisticamente, a gente já vai aplicar um filtro. E talvez alguns dados, aqueles que vocês levantaram, eles vão ser jogados fora, né? Eles não vão ser usados na avaliação. Então, o que sobrou dos filtros que nós vamos aplicar são esses elementos válidos. Então, considerando esses elementos válidos, a gente só pode usar 50% de opiniões. Então, está limitado a isso daí. Porque senão, o nosso laudo ele ficaria frágil, né, se a gente usar só opinião. É mais fácil levantar opinião. A gente vai visitar um município, né, e a gente conversa com as pessoas e vai pegando opiniões, né? É muito mais fácil você pegar realmente uma oferta, um negócio realizado. Embora seja mais fácil, ela tem que estar limitado porque ela não é tão confiável. Quando a gente trabalhar na estatística, a gente vai ter que fazer uma homogeneização desses dados. Isso aí nós vamos ver mais à frente de uma maneira bem detalhada. Aqui vai ser só uma generalidade, para você já começar a ter uma ideia, né, de alguns conceitos importantes. O que essa homogeneização de dados vai fazer? Vocês sabem que um imóvel rural nunca vai ser igual a outro, né? Os imóveis rurais são muito diferentes. Então, quando a gente faz um método comparativos, né, que a gente vai avaliar vários imóveis rurais, a gente nunca vai encontrar imóveis iguais. Isso não existe, né? Então, a gente tem que trabalhar com imóveis homogeneizados que vão ter uma certa semelhança entre eles. Há um limite para isso. Se a gente fosse, por exemplo, comercializar carros, né? Carros ou uma casa, é muito mais fácil encontrar desses produtos de uma maneira muito mais semelhante, né? Carros, por exemplo, a gente encontra esses veículos muito parecidos, né? Muito semelhantes, né? Quase iguais. Mas na área de imóvel rural não ocorre isso, né? Eles são muito diferentes. Então a gente tem que usar alguns critérios aí, artifícios, né, matemático, estatístico, que envolve aí conhecimento também na área de agronomia, para deixar esses
desiguais, né, semelhantes. Esses imóveis que são todos desiguais, o mais semelhante possível. Então a gente tem um limite para trabalhar nessa semelhança. Então nós vamos trabalhar através da nota agronômica. Nós vamos ver mais à frente como trabalhar com essa nota agronômica. Ela envolve aí vários conhecimentos da agronomia, né, para chegar nessa nota agronômica. Ela vai associar conceitos de capacidade de uso das terras, que envolve aí conhecimento de fertilidade, do relevo, da hidrografia, e vai relacionar esses vários aspectos agronômicos com a localização do imóvel. E aí nós vamos chegar em uma nota agronômica. E aí a gente pode usar imóveis rurais que vão estar dentro, né, do intervalo, né, de 50%. Então, de uma maneira geral, né, eu vou tentar fazer aqui uma exemplificação. Então, imagine que o imóvel que você está avaliando, ele tem uma nota 0,5. Como chegar nessa nota, a gente vai ver aí mais à frente. Então, nós temos um imóvel que nós vamos avaliar e nós vamos ter que saber qual que é a nota agronômica deste imóvel. E nós temos que saber também a nota agronômica de todas as nossas fichas de pesquisas que nós pesquisamos lá no mercado, dos negócios realizados, das ofertas e das opiniões. Cada fichinha dessa de pesquisa, né, de cada imóvel ofertado, de negócio realizado ou opinião, vai ter uma nota agronômica. Eu só posso usar as notas agronômicas dessas fichas comparativamente o meu imóvel que eu estou avaliando, no intervalo de 50%. Então, nesse exemplo aqui, o meu imóvel que eu estou avaliando tem a nota de 0,5. E eu tenho um monte de ficha de pesquisa. Vamos supor que eu tenho uma ficha lá que tem uma nota 0,2, tem uma nota lá, uma que tem uma 0,8, uma 0,9, uma 0,5, uma 0,3. Né? Eu tenho várias notas de cada ficha de pesquisa. Então, 50% de 0,5 vai dar um intervalo, não, 50% de 0,5 0, para cima ou para baixo. Então vai ter um intervalo então de 0,25 até 0,75. Eu só posso usar fichas que estão nesse intervalo. Se eu tiver fichinhas que estiver fora desse intervalo, eu já jogo fora. Então isso aí já é um tipo de filtro. E depois nós vamos ver outros filtros aí relacionado aí à parte estatística. Então esse é o primeiro filtro relacionado à nota agronômica. O tratamento estatístico ele vai ocorrer depois da homogeneização dos dados. A média é mais ou menos o desvio padrão. Isso aí nós vamos ver depois também na parte estatística, passo a passo como fazer isso daí. Então isso aqui é uma forma aí, né, de eliminar alguns dados também, mais à frente, trabalhando com a média mais ou menos do desvio padrão. Se tiver um coeficiente de variação muito grande, né, nós vamos usar a média mais ou menos do desvio padrão, e se tiver algum dado fora desse intervalo, ele vai ser eliminado também, caso seja necessário. Essa necessidade de tirar dados nesse momento aí da análise estatística, ele vai estar relacionado ao coeficiente de variação, e que é um percentual de desvio, né, relacionado ao desvio padrão. É um percentual do desvio padrão, a partir do desvio padrão. Então, se eu tiver um coeficiente de variação de 10%, eu considero isso aí como uma amostra ótima. Então, eu não preciso eliminar mais nenhum dado. Se tiver entre 10 e 15, ele é boa, também não preciso eliminar dados. Se tiver entre 15 e 20, ele é aceitável, a princípio não precisaria eliminar nenhum dado, mas eu devo sempre buscar uma amostra ótima. Se eu tenho dados suficientes para eliminar, eu posso tentar eliminar usando a média mais ou menos do desvio padrão, né, e tentar chegar isso aí numa amostra ótima. Mas aí seria aceitável até 20%. Acima de 20% não é aceitável, então aí a amostra não é confiável. Então todas essas fórmulas aí estão lá no manual do INCRA. E nós vamos ver isso aí também no exercício bem mais à frente na disciplina, um passo a passo como trabalhar com isso daí. Bom, nós precisamos também fazer uma avaliação das benfeitorias indenizáveis. Então, para cada situação, há fórmulas específicas, né, e coeficientes de depreciação. Nós vamos precisar avaliar as edificações residenciais, e essas edificações residenciais vão envolver uma depreciação. Essa depreciação é física e funcional.
em função do estado de conservação e se ela é adequada, parcialmente adequada, superada ou residual. Então, a depreciação física está relacionado aí ao estado de conservação e funcional está relacionado à sua função na propriedade. Por exemplo, se eu tiver lá uma piscina, né, numa propriedade rural, a função dela para a exploração agrícola ela não é significativa, então ela vai ser depreciada em relação a isso. É diferente se eu tenho um imóvel rural, um imóvel urbano, né? uma casa, num bairro nobre, por exemplo, que tem uma piscina. Essa casa vai valorizar o imóvel. Mas às vezes uma propriedade rural não. Ela vai ter uma depreciação em função da necessidade para a atividade agrícola, né? A fins do negócio agrícola, né? Da empresa agrícola. Então ela pode sofrer uma depreciação em relação a isso. Então isso aí depois nós vamos ver alguns exemplos também de como trabalhar com essa informação. E aqui alguns exemplos, né, de benfeitorias que a gente analisa aí numa avaliação de um imóvel rural. As cercas e currais, né, tem que ver aí quais são os materiais que foram utilizados, qualidade deles, né, quanto que custa para fazer uma cerca nova dessa, depois nós vamos depreciar em relação ao estado de conservação. Sistema de abastecimento de água, importante ser analisado. Energia elétrica. Construções hidráulicas, né? Açudes e barragens, poços, caixa d'água, reservatórios, né? Drenagem, rede de drenagem, estradas internas. A gente tem que avaliar a qualidade dessas estradas internas. Nós temos que medir essas estradas para ver o comprimento, quanto tem de estrada interna, qual que é o custo para fazer essas estradas, qual é o estado de conservação delas. Então isso tem que ser valorado, isso aí é uma benfeitoria. Se existe bueiro, mata-burro, pontes, pontilhões, tudo isso tem que ser avaliado. Qual que é o custo disso daí, qual que é o valor de cada uma dessa benfeitoria. Pistas de pouso, quando existirem, máquinas, motores, equipamentos e implementos só quando for estacionário, né? Por exemplo, uma usina hidrelétrica, né? Ou um rodão de água, né? Isso aí são coisas que tem que ser avaliado, né? Um gerador de energia elétrica, por exemplo, que é estacionário. Então, normalmente máquinas, né, e implementos não são avaliados, né? Só quando for estacionário. Quando a gente dificilmente vai avaliar, por exemplo, um trator, né, um implemento, né? Só quando você vai vender uma propriedade que a gente chama aí de porteira fechada, né? Vai vender uma propriedade de porteira fechada, com tudo que está lá, aí você pode avaliar todos os implementos, equipamentos, né, que são móveis. Mas normalmente aí a gente não faz esse tipo de avaliação. Essas máquinas, motores, equipamentos que são móveis, normalmente o proprietário aí numa venda, numa comercialização, ele vai levar ele embora junto com ele. Então a gente não avalia esse tipo de equipamento. Avaliação de culturas, né? Então culturas também são benfeitorias, mas essas culturas são benfeitorias só como são perenes ou semi-perene. Por exemplo, a cana-de-açúcar, uma pastagem, um café, maçã, né? Citros, reflorestamento. Então, são exemplos de culturas que a gente avalia. Hortaliças, por exemplo, a gente não faz avaliação, né? Não é comum fazer uma avaliação de hortaliças, que são de cultura de ciclo curto, né? Então ela não agrega valor à propriedade rural. Ela se desaparece rapidamente. A não ser que você tenha uma estrutura lá com estufas, né? Uma estrutura grande com estufa, você vai avaliar né? Não a cultura que está lá embaixo da estufa. Então, culturas perenes e sem-perenes são benfeitorias que devem ser avaliadas, né? Conforme o exemplo que eu passei para vocês. No Moodle aí tem vários materiais, né, que a gente vai deixar para vocês sobre como avaliar culturas perenes. Cana de açúcar, por exemplo, que é muito comum, pastagens e reflorestamento, né, são os principais. Então aqui nós temos um exemplo, né, vou mostrar para vocês, de uma fórmula usada para avaliar um bem, né, no caso aí uma cultura. Então a gente aí tem o valor econômico da cultura, é dado aí pela renda líquida, né? Essa renda líquida é conseguida a partir da URB ali, que é a renda bruta, menos as despesas. Só esse ponto aqui, ó, já daria aí um assunto longo aí para a gente abordar, né? Só isso daí.
Porque para chegar numa renda líquida, né, tirado aí a despesa da renda bruta, a gente tem que fazer uma planilha de um custo de produção. Então vamos supor lá que você tem uma pastagem, você vai ter que fazer o custo de produção dessa pastagem. Você tem um reflorestamento, você tem que fazer o custo de produção desse reflorestamento. Provavelmente vocês viram em disciplinas anteriores a essa como montar um custo de produção. Aqui eu estou deixando um link para vocês, e lá no Moodle tem vários exemplos de custo de produção, né, lá no Moodle. E aqui eu deixei para vocês aqui um link, né, da Conab, que mostra aí vários custos de produção, para vocês terem uma ideia de como é que faz aí o custo de produção. Então aqui tem o site da Conab, né? Então tem vários custos de produção aqui que vocês podem dar uma olhadinha como é que você monta eles. Aí pode ser útil aí para vocês aí se um dia vocês precisarem. E também lá no Moodle tem vários outros exemplos aí de artigos científicos, né, de como montar um custo de produção. Então envolve todo um detalhamento, né? Desde o preparo do solo, do uso de insumos, da colheita, da mão de obra, da parte da mecanização agrícola, né, do valor dessa cultura, né, para comercialização. Se for cultura de ciclo longo, você tem que ver quanto tempo essa cultura ainda vai ser produtiva, né? Por exemplo, o reflorestamento são muitos anos, né, que ela é produtiva, são várias colheitas que pode ser feita. Então tudo isso aí tem que ser analisado para chegar nesse valor econômico aí da cultura. Então envolve aí um trabalho bastante complexo, né? Que envolve todo um detalhamento aí, que envolve fazer custo de produção. E aí depois tem lá um fator e um R, né? Vamos ver o que é esse fator e esse Rzinho. Aquele fator lá é um fator usado para pagamento presente, né? Porque você tem lá, por exemplo, cana-de-açúcar, são vários anos que ela vai dar rendimento, né? Até 5 a 7 anos, né? Então você tem que aplicar aquela equação para cada ano. Então, para o ano 1, o N ali vai ser igual a 1. Então você vai ter que fazer aqui, ó, nessa expressão, a renda líquida do primeiro ano, esse fator do primeiro ano. Depois você vai somar com a renda líquida do segundo ano, com aquele fator do segundo ano. Depois você somar a renda líquida do terceiro ano com o fator do terceiro ano e assim por diante. Isso aqui, você vai usar isso aqui como somatório para cada ano que vai ter aí o rendimento. Então tem vários exemplos como aplicar essa equação aqui, lá no Moodle, né? Alguns trabalhos aí que eu coloquei para vocês. E o R aí é um coeficiente de risco, né? Para cobrir sinistro, né? Se tiver, por exemplo, uma geada, né? Tiver algum problema, você coloca um fator. Normalmente a gente coloca aí 5% aí como fator de risco, né? 5% é um bom valor para se colocar como fator de risco. Então, para usar aquele fator para valor presente, né, para pagamento único, esse Izinho que está aqui, né, é a taxa de remuneração de capital. Você deve usar em um máximo de 12%. Então, isso aí você tem que fazer um estudo econômico aí para usar que taxa de remuneração de capital que você pode usar. A poupança, por exemplo, a poupança não é uma boa taxa, né? A poupança ela não tem remunerado muito bem o capital, ela não corrige nem a inflação. Então, por exemplo, pode ser usado aí outros indexadores aí, econômicos, né, para remunerar o capital. Um deles que pode ser utilizado, que é muito comum, é taxa Selic, né? A taxa Selic aí é uma taxa da economia que pode ser utilizada também. Mas limitar isso aí a 12%. E o N aí é o número de anos entre a realização efetiva da safra e a data da avaliação. Então vamos supor que vai ter 5 safras aí de cana-de-açúcar, mas a avaliação depois da avaliação, então aí o N vai ser 5. Você vai ter que colocar isso aqui 5 vezes lá naquela equação. E os passivos ambientais, né? O que nós vamos fazer com os passivos ambientais? A gente vai descontar. Aqui é um exemplo de uma erosão do solo, né? Essa aqui é uma área que eu trabalhei na região de Guarapuava, né? Uma vistoria que eu fiz lá na região de Guarapuava. Eu visitei essa área num ano. Depois de 2 anos eu voltei nessa mesma área e estava desse mesmo jeito aí. Então nenhum mato praticamente não nascia aí, né? Nessa área toda erodida, né? Então está totalmente depauperado em termos de fertilidade aí, de estrutura do solo.
Então, quando a gente identifica esses passivos ambientais, que, por exemplo, pode ser também uma ausência de mata ciliar, né? É um passivo ambiental também, muito comum. Uma ausência de mata ciliar em torno dos rios e nas nascentes. Como que a gente vai fazer com esses passivos ambientais? A gente vai ter que descontar da avaliação ou não? Então, isso aí é algo para ser pensado, né? Normalmente, a gente não desconta passivo ambiental, né? Em geral, a gente não faz o desconto. No caso do INCRA, a gente descontava. Então, se tem muito passivo ambiental, a gente descontava da avaliação, a gente levantava quanto que custa para você recuperar uma área como essa aí, quanto que custa para recuperar, e a partir disso você descontava do valor da avaliação. Por que no INCRA a gente fazia isso? Porque o INCRA ele adquire essas áreas para a reforma agrária e depois ele vai ter que ter um custo para recuperar, né, na área da criação do assentamento. Então o governo federal ia ter que gastar o dinheiro aí de forma duplicada. Então ele descontava esse valor das avaliações. Mas no geral, né, isso aí não é descontado nos valores de avaliação. Tá? Então são casos específicos, a gente desconta, né, em geral a gente não desconta. Então aqui tem alguns exemplos aí que vocês vão aprender a fazer na disciplina, né? Nós vamos usar geoprocessamento. Isso aqui são alguns mapas que a gente produziu ao longo dos anos na disciplina. Isso aqui é uma área que a gente vistoriou aí em São Pedro de Alcântara, né? É um imóvel real. Vocês vão aprender a fazer isso aqui. A como colocar um rio aí no mapa, como fazer as curvas de nível, né? Com muita qualidade. Né? Nós vamos ver isso aí em detalhes, como fazer, usando o geoprocessamento. Então, quando você tem um material como esse, facilita muito, né, a avaliação do imóvel rural. Aqui você consegue identificar as áreas de topo de morro, você pode ver as encostas, né? Isso aqui ajuda muito na avaliação, né? A partir dessa informação aqui você consegue identificar os solos, né? A aptidão agrícola, né? As potencialidades e as limitações da terra. Aqui do lado direito, em cima, né, nós temos aqui uma fotografia aérea, né? Nós vamos trabalhar também com imagem de fotografia aérea. Vocês vão ver depois como é que coloca isso aqui no programa de geoprocessamento. E aqui nós temos uma maquete do relevo, né? Então, normalmente a gente, no semestre que a gente consegue fazer visita nas propriedades rurais, que a gente faz uma vistoria em loco, a gente devolve para o agricultor esses mapas, essas plantas, e devolvemos para o agricultor aí uma maquete dessa aí como uma retribuição, e ele pode usar esse material aí para fazer planejamento da propriedade, pode usar no cadastro ambiental rural, para fazer projeto de mecanização, né, de irrigação, de plantio, né, fazer um zoneamento ecológico, econômico na propriedade. Então todo esse material aí pode ser usado aí para fins de trabalho técnico, né, real na propriedade rural. A gente devolve isso para os agricultores num projeto de extensão que a gente tem que está vinculado a essa disciplina. Então cada propriedade que a gente visita, a gente devolve esse material lá para o agricultor como uma forma de retribuição por ter nos recebido. Isso aí é um projeto de extensão que a gente desenvolve aí já há alguns anos. Eu tenho bolsistas, né, que ajuda a fazer esse material todo, a gente devolve lá para esse agricultor. Aqui uma propriedade rural que nós visitamos, né? O agricultor está aqui segurando a maquete, né? Da família Ramos, né? De Rancho Queimado. Então ele recebeu aqui uma maquete da propriedade dele, né? Vários mapas. E isso aí ele pode usar aí para fins de planejamento, né? Tem várias aplicações. Então a gente fez uma vistoria nessa propriedade, né? E a gente devolve todo esse material aí para a agricultura. Aqui só uma ilustração, né? Essa foto que está mais em cima é uma área que se transformou em assentamento de reforma agrária. Isso aí é a fase de acampamento, né? Esse monte de barraquinhos que vocês estão vendo aqui, ó, é acampamento de famílias de agricultores sem terra. Isso aqui é uma área na região lá no interior do Paraná, quando eu trabalhava no INCRA ainda. Então essa aqui é uma área que teve um conflito muito grande, né? Essas famílias aqui, quando a gente fez essa vistoria nessa área, que está mais acima aí, para vocês terem uma ideia, a gente foi acompanhado com a equipe da Polícia Federal, né? Porque existiam várias famílias aí que estavam armadas, os proprietários também estavam armados, né? E teve tiroteio, né? Então foi uma área de um conflito aí bastante intenso.
Então isso aí era o tipo de trabalho que a gente desenvolvia aí quando trabalhava no INCRA, né? Então envolvia aí conflitos aí difíceis, né, de serem trabalhados. E nessa foto de baixo aqui é uma vistoria que nós fizemos ainda quando eu trabalhava no INCRA, né? Então estou aqui de chapeuzinho de palha. Esses aqui são meus amigos lá da equipe de topografia, né? Que acompanhavam aí para fazer todo o perímetro do imóvel, né? Então a gente fazia todo o levantamento do meio físico, a gente andava por toda a propriedade, tinha que muitas vezes abrir picada, né? E a gente fazia todo o levantamento dos solos, do meio físico, fazia acervo fotográfico. Então foram muitos anos de trabalhando nessa área e devido a isso a gente acabou aí assumindo essa disciplina. Bom, pessoal, é isso aí que a gente tinha então para apresentar nessa primeira aula. Façam lá as leituras complementares, façam o exercício que está lá no Moodle para vocês desenvolverem, né, uma atividade avaliativa. Então, tenham uma boa semana, tenham bons estudos e até o nosso próximo encontro.